Essa é a terceira vez que a ProSoja Mato Grosso acompanha as lavouras de soja americana. E nós, do Projeto Soja Brasil, estamos mostrando aí um pouquinho dessa viagem que surgiu de uma ideia do presidente da entidade, o Lucas Costa Beber, que já aparece aqui conosco e vai contar pra gente. Lucas, essa ideia surgiu quando você ainda era vice-presidente da entidade e agora você continua fazendo essas viagens. Conta pra gente o porquê dessa série. Bem-vindo. Olá, Kelly, tudo bem? É um prazer poder conversar com vocês. Exatamente, o ano passado, quando eu estava na vice-presidência, eu apresentei essa ideia para a diretoria, que de pronto todos concordaram e aprovaram, né? E a gente se deslocou lá no final, quando tinha já finalizado todo o plantio, e as notícias desde o início da safra era de que havia seca nos Estados Unidos. Porém, a gente sabe que a área deles é grande. Se planta soja do sul ao norte dos Estados Unidos. Para você ter noção, a gente foi no Texas, né, o norte do Texas, que é um dos estados mais. É ao sul do país, até a Dakota do Norte, a quase 150 quilômetros de Winnipeg, no Canadá. Então a gente percorreu todo o cinturão do milho. Na primeira temporada, nessa pós-plantio, passamos por 10 estados e na segunda ainda por 13 estados. E normalmente, quando o produtor vai aos Estados Unidos, conhece Iowa, Illinois e o Missouri, talvez, que são os estados aonde que concentra a maior quantidade de chuva, tem mais tecnologia, é mais propício e viável, pela topografia de solos também, à produção agrícola. Quando você vai para esses outros estados, um exemplo, Nebraska, é um estado que tem um alto potencial agrícola, porém com grande déficit hídrico de chuvas. Só que tem uma viabilidade muito grande da exploração de águas, então a irrigação. Então você via o contraste, por exemplo, no ano passado, de lavouras de milho com potencial de 65 sacas no sequeiro e já no pivô, no mesmo talhão, com a mais de 320 sacas por hectare. Então você acaba conhecendo de fato a produção americana e a primeira fase foi importante porque o ano passado, desde o início, eles tiveram estandes, lavoura desuniforme, né, o stand ruim de plantio, e depois, no período pré-colheita, você já vê o enchimento de grão avançado. Então a gente pôde conhecer a realidade. Estados como Oklahoma, logo na entrada, quando você entra no Oklahoma, no norte do Oklahoma, você, no condado, que inclusive é onde mais se produz trigo no mundo, o produtor falando que a lavoura de soja estava ainda num dos melhores anos dos últimos 5 e você via o solo rachado, ou seja, são áreas que não têm o mesmo potencial produtivo de Iowa e Illinois, que se assimilam muito aqui às regiões da BR-163, aqui do Mato Grosso, ou até a parte oeste, aí o Campo Novo dos Parecis, Sapezal, que são áreas planas, férteis e que chove bem. Então, os Estados Unidos têm bastante diversidade, bastantes propriedades pequenas nesses outros estados. Então, isso deu a possibilidade de conhecer e de passar de fato o que estava acontecendo nas lavouras de lá. E conhecer essa realidade americana, Lucas, traz também informações para o produtor aqui de Mato Grosso, do Brasil. O que tipo de informação? Kelly, a gente sabe que sempre o mercado, ele querendo ou não, a quem interesse, ele traz informações que às vezes podem ser úteis ou não. E a gente quis ir justamente levando a imparcialidade, né, mostrar que a gente estava de olho, porque muitas vezes a gente discorda dos números do próprio SDA, da própria aqui no Brasil da Conab. Então, é justamente mostrar a realidade, ouvir dos produtores também, porque quando você conversa com o produtor naquela propriedade, ele vai te falar, pelo menos, puxando um histórico de 5 anos, qual que foi o pior ano, o melhor ano, para de fato passar a realidade. Porém, claro, tínhamos duas realidades bem contrastantes. O ano passado, um ano de clima seco, e esse ano um clima melhor do que a média nos Estados Unidos. Então, até nos estados aonde normalmente as produtividades são menores, as lavouras estão boas. No entanto, que o ano passado o USDA projetava uma safra de 128 milhões, veio corrigindo, ficou aí na casa dos 114 nos Estados Unidos. Já esse ano, se fala aí, os últimos relatórios, mais de 125 milhões de tonelada, né? E realmente olhando lá se confirma isso, né?
Então, mas é trazer justamente essa realidade e sempre mostrar que o produtor está de olho. É claro que cada ano muda as produtividades. Aqui no Mato Grosso tivemos produtividade recorde, mas se você pegar a produção de Mato Grosso na safra 22, 23 e a safra americana, digamos aí, de um ano antes, Mato Grosso produziu exatamente a mesma quantidade que os três maiores produtores americanos, que seriam os estados de Iowa, Illinois e Minnesota. Então, isso traz uma dimensão melhor, uma interpretação melhor de como estão se desenvolvendo aquelas lavouras. E nessas viagens vocês focam em alguns temas. Nessa temporada vocês estão focando em mercado e clima. Sempre é isso. Na verdade, o fato de você mostrar o clima, você já dá uma percepção de mercado. O produtor sempre tem dúvida na hora de tomar decisão e, logicamente, a gente busca exatamente passar essa imparcialidade, seja no ano bom ou no ruim, mesmo que as informações nos desfavoreçam, para que de fato o produtor tenha uma informação de mais qualidade que ajude, às vezes, ele tomar direcionamento no planejamento dele futuro, seja investimentos na lavoura, né, para ele ter uma percepção melhor de como ele vai agir daqui para frente. Os Estados Unidos já foi o maior produtor de soja do mundo, o Brasil hoje é o maior produtor de soja. Existe aí ainda essa concorrência, esse risco? Ou você acredita que o Brasil já está muito à frente e vai ser difícil alcançar o Brasil? Kelly, na verdade, assim, nós temos que ser humildes em falar que hoje, sim, de fato, na safra de 2018, o Brasil se consolidou o maior exportador de soja do mundo. No ano seguinte, o maior produtor, eu confundo se foi 18, 19, 19 e 20, mas um ano se consolidou como exportador, no outro como produtor. E de lá para cá, os Estados Unidos nunca mais nos alcançou, ficou para trás. Porém, eles têm muito mais áreas viáveis. Mas a cultura que o americano planta de fato é o milho, a cultura principal do americano, diferente da nossa realidade. Aqui a cultura principal é a soja e a gente faz a safrinha de milho. Já eles, como só fazem uma safra por ano, eles priorizam o milho e plantam a soja ou para fazer rotação de cultura, ou raros os anos que a soja é mais rentável que a cultura do milho para eles. Então, de fato, dificilmente eles nos alcançam de novo, mas é o favorecimento exatamente de mercado, né, que faz essa influência toda da área plantada nos Estados Unidos. O que é bacana é que essa série está à disposição do público, né? O público pode acompanhar, os produtores de Mato Grosso, claro, mas do Brasil todo também podem estar vendo o que está acontecendo. Aqui no Canal Rural, no Projeto Soja Brasil, a gente está dando uma pincelada também. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da parte de tecnologia. O que você tem observado aí da tecnologia do americano, do produtor americano? Kelly, novamente, quando você fala de Iowa, Illinois, eles têm uma tecnologia muito semelhante à nossa. Em alguns pontos, a gente também está mais adiantado. Eu lembro 2010, que foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. O uso de piloto automático pela John Deere aqui no Brasil estava mais adiantado o uso do que no próprio Estados Unidos. Até em 2018, eu conheci um ex-presidente lá da Associação Americana dos Produtores que ele me falou, me surpreendeu aquilo que ele, na época, ele passou a usar piloto automático na lavoura dele depois que ele visitou uma propriedade aqui no Brasil e viu trabalhando e funcionando, então ele aplicou. Então, Iowa e Illinois são tão tecnificados quanto Mato Grosso. Agora, os outros estados, eu posso falar que Mato Grosso até está mais tecnificado. Nebraska é um caso à parte que a irrigação, Nebraska, somente o estado de Nebraska é um estado pequeno, irriga mais que o Brasil inteiro, então nessa tecnologia eles estão à frente. Lá eles têm associação que monitora as águas em parceria com o poder público, né? Tanto o pessoal que faz o saneamento básico para cidades tem um estudo que sabe de fato o que eles podem usar ou não cada ano de água. Então, não tem falácia, que está diminuindo o lençol freático, algo assim. É estudo, é ciência pura. E a gente tem que aprender com eles e fazer isso também.
Outra coisa é a cultura da armazenagem, que o produtor americano, ele vai construindo pequenos silos, a gente vai lá às vezes e critica eles, porque aqui a gente tem um elevador na fazenda para abastecer os silos, que é mais tecnológico, é mais fácil, e já o produtor americano, ele faz o que pode com aquilo que tem. Então eles usam o famoso chopin lá e coloca o silo do tamanho que ele tem condições de pôr, e com o passar dos anos, ele vai ampliando aos poucos a quantidade, a capacidade de armazenagem, mesmo muitas vezes sem ter um secador de grãos, porém aqueles grãos que eles conseguem tirar da lavoura já secos, eles aproveitam para armazenar para negociar posteriormente. Então, eles têm um poder de armazenagem muito maior, mesmo você olhando estruturas, elas sendo muito menos tecnológicas que as nossas, mas eles têm essa preocupação da armazenagem. Que é um problema que a gente tem aqui no Brasil, né? Não só em Mato Grosso, em todos os estados produtores, que é essa questão da armazenagem, de financiamentos também que ajudem nessa questão. Beber, para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que é conversar com o produtor americano? Eles têm curiosidade, perguntam também como é que é no Brasil, como é que é essa troca ali quando vocês estão na propriedade, para a gente falar um pouquinho desse encontro com o produtor americano. É até engraçado, Kelly, porque muitas propriedades você passa, parece que não tem ninguém dentro da propriedade em si. Então, quando você está lá, o produtor, às vezes, é difícil encontrar um produtor. Às vezes você encontra na lavoura, por exemplo, no sul do Missouri, lá tem muita irrigação, que eles aproveitam a água do rio Mississippi para fazer, a gente fala aquelas lavouras alagadas, né, inundadas. Então, às vezes você encontrava aquele produtor ligando, furando as mangueiras para iniciar a irrigação, e aí você ia conversar. No começo, eles sempre te recebem desconfiados, e a partir do momento que você se apresenta, fala quem é, eles tratam a gente com muita hospitalidade, e muita atenção. E eles também têm essa curiosidade, sim, muitos deles querem conhecer o Brasil. E é muito bom essa troca de informação, assim, ao contrário do que se fala, o produtor americano, na grande maioria das vezes, eles são muito, muito bons, muito abertos conosco. Lucas, queria agradecer sua participação aqui com a gente, parabenizar essa iniciativa sua, que eu sei que lá no início você foi sozinho, acredito, né? Me contaram que você foi a primeira vez A gente sozinho, foi depois duas você... pessoas, duas pessoas, um celular e uma câmera, e um drone. Lucas, mais uma vez queria agradecer sua participação, parabenizar aí essa iniciativa, trazendo tanta informação, claro, para os produtores de Mato Grosso, a tua ideia ali quando surgiu, mas que está levando informação para os produtores do Brasil todo, os produtores de soja. Muito obrigada aí pela participação. Obrigado, Kelly. Convido vocês a seguirem no Instagram a ProSoja MT e também no YouTube a ProSoja Mato Grosso. Todos os dias a gente coloca o vídeo conforme vai passando os estados e mostrando esse status que está ao alcance dos produtores do Brasil e do mundo, graças à internet hoje, para terem essas informações de forma gratuita e com qualidade. A gente tenta fazer o melhor, Kelly. Não, tá muito bacana. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Lucas. Até, a gente se vê. Tchau, tchau. Até, um abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom.